Fala pessoal, aqui é o Glauco. Vou resolver com vocês essa questão do UFT 2006. É antiga, mas é bem atual em relação à questão de conteúdo, grau de profundidade, assunto cobrado, beleza? Se você está estudando para o UFT, quero te apresentar a minha biblioteca de e-books disponível aqui em uglauco.com.br, beleza? Lá você vai encontrar assunto direcionadíssimo para o UFT. Para cada questão que você viu na UFT nos últimos anos, eu vou te apresentar 5 outras questões com o mesmo grau de profundidade e mesmo conteúdo, ok? Tudo isso direcionado para você que quer passar na UFT, que quer estudar certo, que não quer perder tempo, certo? São mais de 400 questões, muito mais de 400 questões disponíveis para você estudar correto, para em física não lhe faltar absolutamente nada. Vamos à questão. Mário coloca água dentro de um cilindro que tem um êmbolo livre para se mover. Essa informação ela é fundamental. O êmbolo do cilindro é livre para se mover. O que isso significa? Significa que esse cilindro pode, o êmbolo subir, aumentar o volume, o êmbolo pode descer e diminuir o volume, pode fazer essa subida e descida livremente. Inicialmente, esse gás está a uma temperatura ambiente de 27 graus Celsius e ocupa um volume V. Em seguida, ele coloca o cilindro em contato com a água e gelo e espera o conjunto atingir o equilíbrio térmico a 0 grau. Nessa situação, ele observa uma redução de aproximadamente 10% no volume ocupado pelo gás. Nessas condições, o gás pode ser considerado ideal e o que é correto afirmar? Olha só, você tem aqui o cilindro, né? Tá aqui, ó, cilindro, beleza. E o êmbolo tá aqui, certo? Tá aqui. O gás, ele está dentro do cilindro. Vamos desenhar esse gás aqui dentro. Aqui. O que acontece? O cara começa com esse gás a 27 graus Celsius, né? A uma certa temperatura. Depois, o que ele fez? Ele resfriou, ele colocou o cilindro em contato com água e gelo. Então, esse gás ele vai reduzir a temperatura. Quando ele reduz a temperatura, momentaneamente, o que vai acontecer? Momentaneamente, a pressão tende a diminuir. Só que aqui do lado de fora nós temos quem? A pressão atmosférica. Aí quando a pressão aqui dentro tende a diminuir, aí essa pressão atmosférica empurra a tampa e a tampa desce aqui, ó. Ela vai ficar mais embaixo, o volume diminuiu. E essa pressão se estabiliza. Essa pressão, ela vai dentro do gás, ela estava no início a uma pressão igual à pressão atmosférica, se desprezar a massa do êmbolo. E depois, quando você resfria, esse êmbolo desce, o volume diminui e você equilibra novamente a pressão com a pressão atmosférica. Então, no início e no final, você observa que a pressão é igual à atmosférica. E Glauco, mas não diminuiu o volume, a pressão não tinha que aumentar? Pois é, mas esse êmbolo móvel, ele vai justamente reduzir o volume porque a temperatura reduziu. Ah, mas a temperatura não diminuiu, a pressão não tinha que diminuir? Não, mas se a pressão interna diminui, o ambiente externo empurra o cilindro o êmbolo para baixo e volta a equilibrar as pressões. Você tem que entender que quando se trata de fluidos, certo? Ninguém aplica força sobre fluido. O que você faz quando você quer movimentar um fluido? Você aumenta a pressão. Aumenta a pressão, fica uma pressão maior de um lado, menor do outro, e com essa diferença de pressão, o fluido se movimenta. Se o fluido não está mais se movimentando, como ele está dizendo que não está mais se movimentando aí, por quê? Porque a pressão se igualou. As pressões se equipararam. Pressão de fora se equiparou com a pressão de dentro. Fora a pressão é constante, é de 1 atm. Então a pressão do lado de dentro também vai ser igual à pressão que estava lá no início. É assim. No início ela tinha uma pressão de dentro igual à pressão atmosférica. Aí resfria. Aí ela diminui momentaneamente. E aí o volume diminui. Aí ela aumenta momentaneamente e volta a se equilibrar com a pressão do lado de fora. Então, sobre essa situação, o que é correto afirmar? Lembrando, né, que depois que o conjunto atingiu um equilíbrio térmico, ou seja, demora um certo tempo até que isso aí aconteça, né? Aí, o que ele quer saber, né? O que ele quer saber que é correto? A pressão do gás diminui? Diminui, mas depois aumenta. Então, no final das contas, depois de atingido o equilíbrio térmico, está tudo em equilíbrio ali, as pressões também estão. Então, a pressão em relação a essa situação de equilíbrio não diminui. A pressão e a densidade do gás diminuem? A densidade do gás... Bom, a pressão não diminui, ponto. Aí, na letra C e D, a pressão do gás permanece a mesma, verdade. Agora, o que vai acontecer com a densidade do gás? Cara, como você diminuiu a temperatura, o que vai acontecer? O volume vai diminuir.
você tem a mesma massa de gás concentrada em um volume menor. Quando o volume diminui, o que acontece com a densidade? Ela aumenta. Então, nesse caso, a pressão do gás permanece constante, porque o êmbolo proporciona essa igualdade de pressões, mas a densidade do gás aumenta porque a temperatura do gás diminui. Temperatura do gás diminui, volume diminuindo, a densidade vai aumentar. Alternativa correta, letra C. E é isso. Se você gostou da resolução, segue nosso canal, compartilha com um colega e vamos continuar estudando. Valeu, até a próxima.